Comunidade Pentecostal Palavra Viva, tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 2, a Bíblia. Quais são os livros do Antigo Testamento e sobre o que eles falam? A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor e teólogo Paulo Lisboa e hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Vamos agora conhecer melhor os livros que fazem parte desta Bíblia e entender do que eles falam exatamente. Como nós já estudamos, a Bíblia que utilizamos é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco ou Torá, e são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles foram escritos por Moisés por volta do ano de 1500 a.C., quando Moisés liderava o povo judeu, recém-liberto da escravidão do Egito, rumo à terra que Deus havia prometido dar à descendência de Abraão. Gênesis fala sobre Deus, a origem da humanidade, das nações, bem como a aliança da fé entre Deus e um homem chamado Abraão e seus descendentes, Isaque e Jacó, através de quem formou uma nação, a nação de Israel, para se revelar ao mundo inteiro e providenciar a salvação da humanidade. No livro de Gênesis, Moisés registra as histórias que já eram conhecidas do povo, que eram passadas de pais para filhos através da tradição oral, compreendendo a criação de Deus, a queda do homem, sua expulsão do paraíso por causa da entrada do pecado no mundo, as primeiras civilizações, o aumento da malignidade humana, o dilúvio, a arca de Noé e o recomeço da civilização através da família de Noé. Nos fala da Torre de Babel, do chamado de Abraão à destruição de Sodoma e Gomorra, o nascimento de Isaque, seu filho, e Jacó, e por fim, a ida do povo de Israel para o Egito. Tudo isso abrange um período de 4000 a.C. até o ano 1600 a.C. aproximadamente. No livro de Êxodo, Moisés mostra a escravidão do povo no Egito e a sua libertação por meio de pragas lançadas por Deus contra aquela nação. Fala da abertura do Mar Vermelho e da peregrinação de 40 anos no deserto. Levítico é o livro das regras que foram instituídas para aquele povo após a sua libertação. O livro de Número nos dá mais detalhes sobre o Êxodo e sobre as leis dadas ao povo. Por fim, Moisés escreveu o livro de Deuteronômio, que quer dizer segunda lei, onde nós observamos a confirmação de toda a lei de Deus para seu povo. Com a morte de Moisés, um outro libertador é levantado em seu lugar, Josué. Josué é também o primeiro livro após o Pentateuco. O livro de Josué narra um período de cerca de 40 anos, entre o ano de 1462 e 1422 a.C., onde encontramos os relatos das batalhas enfrentadas pela nação de Israel para se estabelecer, como a Batalha de Jericó, a Batalha de Ai e outras batalhas que foram travadas naquele lugar. No livro seguinte de Juízes, se narra um período de 1422 aproximadamente 1065 a.C., quando o povo era liderado por pessoas conhecidas como juízes, levantada por Deus para proteger e livrar o povo da perseguição e ataque dos seus inimigos. É ali que encontramos histórias inspiradoras, como a história de Gideão, Débora, Sansão, entre outros. O livro seguinte é o de Ruth e se passa na mesma época dos juízes e fala sobre o agir personalizado de Deus na vida de Ruth e Noemi e a sua família. Logo após, começa o relato do período do reino de Israel através do rei Saul, que é o seu primeiro rei, que encontra o seu auge e unificação no reinado de Davi, por volta do ano de 1025 a.C., e atinge um período de paz e prosperidade sob o reinado de Salomão, de 985 a 945 a.C., quando então entra em declínio e divide-se em 2 reinos, o reino do sul, que compreende a tribo de Judá e Benjamim, e o reino do norte, formado pelas outras 10 tribos, até o ponto
que devido ao pecado de ambos, Deus os entrega aos povos como a Síria e Babilônia para serem exilados. O primeiro e segundo livro de Samuel abordam justamente o término da era dos juízes e do reino unificado de Israel, sobre o rei Saul, Davi e Salomão. Do reinado de Davi, a divisão dos reinos e a história dos reis de Israel e Judá, até a destruição do templo e o cativeiro babilônico, no ano de 516 a.C., teremos os relatos dos livros de 1º e 2º Reis, e também de 1ª e 2ª Crônica. Os livros de Esdras, Neemias e Ester nos falam sobre a misericórdia de Deus durante o período do exílio, em que Deus providenciou o retorno do seu povo para Jerusalém, a sua saída do cativeiro e a reconstrução do Templo de Jerusalém por volta do ano 433 a.C. Além desses livros chamados históricos, o Antigo Testamento ainda contém o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, que vem logo a seguir, e são conhecidos como livros poéticos, em razão do tipo de linguagem que é utilizado para escrevê-los. O livro de Jó conta-nos uma história pessoal de relacionamento de Deus que se passa na época dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, por volta do ano de 1900 a.C. Já os Salmos e Provérbios reúnem canções e poesias, orações, mensagens proféticas e ensinamentos escritos por várias pessoas ao longo de todo o tempo compreendido do Antigo Testamento. O livro de Eclesiastes e Cantares foram escritos por Salomão durante o seu reinado. Em Eclesiastes nós temos as reflexões e ensinamentos de sabedoria, ao passo que no livro de Cantares vemos uma poesia romântica com uma mensagem profética a respeito de Cristo e a sua igreja. E para concluir o Antigo Testamento, nós temos os livros proféticos, mensagens entregues por Deus ao povo de Israel por meio dos profetas. Nesses livros podemos ver um registro de como estava o reino de Judá e Israel com relação a Deus no período do pré-exílio até o momento da volta do cativeiro babilônico. Mas ali também encontramos muitas profecias importantes em relação a Jesus Cristo e ao final do tempo. Com base exclusivamente no tamanho dos livros, temos os chamados profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. E depois os chamados profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. E assim se encerra o Antigo Testamento com 39 livros, considerados sagrados tanto pelos judeus como para os cristãos evangélicos, os quais cobrem um período de 4000 a.C. a 400 a.C. aproximadamente.